E aí galera, beleza? Desde situações muito embaraçosas até dias de muita má sorte para os funcionários. É por isso que hoje veremos 10 pessoas que tiveram seu primeiro e último dia de trabalho. Número 1. O John Hancock Center em Chicago. O John Hancock, localizado em Chicago, foi um dos edifícios mais inovadores da cidade na década de 70. No entanto, os construtores não anteciparam um problema que surgiria com o passar do tempo. As janelas começaram a cair da fachada e atingir o chão a uma velocidade superior a 70 km por hora. Essa situação representava um perigo tanto para os transeuntes quanto para os residentes do edifício. Diante desse problema, os responsáveis pelo John Hancock Center adotaram medidas para garantir a segurança de todos. Uma das soluções adotadas foi a substituição de algumas das janelas por painéis de madeira. Esses painéis não apenas eram mais seguros, mas também proporcionavam uma estética diferente ao edifício. A decisão de substituir as janelas por painéis de madeira foi acertada, pois evitou possíveis acidentes e melhorou a aparência do edifício. No entanto, certamente foi o último contrato da empresa com o arquiteto responsável pela construção e segurança do prédio. Número 2. E por que você foi demitido? Quando se trata de demolir uma estrutura de concreto, é importante levar em consideração diversos fatores para evitar danos e acidentes. Em primeiro lugar, é fundamental avaliar o estado da estrutura e determinar se é possível desmontá-la com segurança. Além disso, é necessário contar com o equipamento adequado e pessoal capacitado para realizar essa tarefa de forma eficiente. No caso desse homem, parece que ele não considerou esses aspectos fundamentais ao arremessar a estrutura do caminhão. Ele não levou em conta o impacto que isso poderia ter na integridade da mesma. O peso e a força do impacto ao cair de uma altura considerável provavelmente excederam a resistência do concreto, causando sua quebra. Número 3. Erro ao perfurar. Este incidente ocorreu durante uma obra de construção que exigia uma escavação profunda. O construtor encarregado de realizar a perfuração não tomou as precauções necessárias para evitar danificar a infraestrutura elétrica subterrânea. Ao realizar a escavação, a broca atingiu diretamente os cabos, causando uma interrupção no fornecimento de eletricidade na área. Esse incidente causou inconvenientes tanto para os residentes quanto para as empresas localizadas na área afetada. A interrupção no fornecimento de eletricidade resultou na paralisação das atividades comerciais e domésticas, causando perdas econômicas significativas. Diante desse erro, é fundamental destacar a importância de seguir os protocolos de segurança estabelecidos ao realizar escavações. É responsabilidade do construtor garantir que não haja cabos ou tubulações subterrâneas na área de trabalho antes de iniciar qualquer tipo de perfuração. Neste caso, o construtor não realizou uma pesquisa adequada preliminar e não utilizou tecnologia para detectar infraestruturas subterrâneas. Número 4. A Torre Fenchurch 20. A Torre Fenchurch 20, popularmente conhecida como Walkie Talkie, é um arranha-céu localizado na cidade de Londres. À primeira vista, pode parecer apenas mais um edifício no horizonte da capital britânica, mas sua fachada convexa gerou um efeito inesperado e problemático. O fenômeno que levou a este arranha-céu a ser apelidado de edifício incendiário deve-se à forma curva de sua fachada, que atua como um espelho gigante, refletindo e concentrando a luz solar de forma intensa. Essa concentração de luz chegou a ser tão potente que foi capaz de queimar a carroceria dos carros estacionados perto do edifício. O problema se tornou evidente desde os primeiros dias de funcionamento do arranha-céu, e trabalhadores e transeuntes começaram a notar que a intensidade da luz solar refletida pelo walkie-talkie era anormalmente alta. Alguns veículos estacionados próximos ao prédio apresentavam danos em suas pinturas e plásticos, que haviam derretido devido ao calor concentrado. Número 5. A Ponte Levadiça sobre o Rio Caucau no Chile. A ponte levadiça sobre o rio Caucau, localizada no Chile, foi uma obra repleta de dificuldades desde o início. Projetada para ser a primeira ponte levadiça do país, essa construção enfrentou um problema que resultou em seu primeiro e último dia de trabalho.
Pouco antes de sua inauguração, a construtora responsável percebeu um erro grave. As duas partes da ponte não se encaixavam corretamente, a plataforma de uma das extremidades estava ao contrário, fazendo com que os trilhos não coincidissem. Essa situação gerou grande preocupação, pois a ponte não podia ser usada nessas condições. Diante desse problema, a única solução viável foi derrubar a estrutura e recomeçar do zero. Isso resultou em atrasos na inauguração e um aumento significativo nos custos da obra, além de causar grande indignação na população que aguardava ansiosamente a entrada em operação dessa ponte, considerada uma conexão viária importante. A construtora teve que assumir a responsabilidade pelo erro cometido e se comprometer a fazer as correções necessárias. No entanto, isso não foi suficiente para acalmar a revolta da comunidade, que questionou a falta de planejamento e profissionalismo na construção de uma obra de tal magnitude. A ponte levadiça sobre o rio Caucal se tornou um símbolo da má gestão e da falta de profissionalismo na construção civil. Número 6. Seu primeiro e último dia de trabalho. O primeiro dia de trabalho é uma mistura de emoções, entusiasmo e expectativas. É o momento em que alguém entra em um novo ambiente de trabalho, conhece seus colegas de trabalho e se familiariza com as tarefas e responsabilidades que terá que desempenhar. É um dia cheio de aprendizado e adaptação, onde se busca deixar uma boa impressão e demonstrar comprometimento e motivação para realizar o trabalho atribuído. No entanto, para este funcionário, o primeiro dia não foi muito bom, como podemos ver no vídeo. O funcionário teve a intenção de segurar a persiana com um pedaço de madeira, mas acabou sendo instável e caiu aos pés de seu chefe. Para piorar, ele tentou ajeitar a madeira novamente e ela caiu mais uma vez, desta vez atingindo a parte de trás da cabeça do chefe, deixando-o muito irritado e fazendo considerar a demissão do funcionário. Número 7. Caixa eletrônico muito alto. O gênio por trás da construção deste caixa eletrônico peculiar deve ter tido uma ideia brilhante, mas parece que seu senso comum estava de férias eternas. Ele decidiu colocá-lo a uma altura descomunal de aproximadamente 2 metros, o que resultou em uma verdadeira odisseia para todos aqueles que tentam usá-lo. Imagine a cena: uma pessoa chega ao caixa eletrônico com a esperança de sacar dinheiro ou fazer alguma transação bancária, mas se depara com o desafio de alcançá-lo. É como se o construtor tivesse em mente uma raça de gigantes ou super-heróis capazes de esticar os braços até o infinito, mas não somos simples mortais com estatura média, e este caixa eletrônico nos deixou com as mãos nos bolsos, literalmente. Número 8. A Torre Millennium em São Francisco. A Torre Millennium, agora conhecida como a Torre de Pisa de São Francisco, tornou-se um verdadeiro pesadelo para seus proprietários e promotores. A cidade de São Francisco está cercada por falhas geológicas, por isso a maioria dos edifícios na área é de baixa altura, para evitar que os movimentos sísmicos afetem sua estrutura. No entanto, os promotores deste arranha-céu optaram por ignorar os avisos e construir uma torre de grande altura. O resultado dessa decisão tem sido desastroso. Os alicerces do edifício não foram suficientemente sólidos para suportar as condições geológicas da região, o que levou ao afundamento e inclinação perigosa. Os inquilinos, ao perceberem essa situação, começaram a abandonar o edifício em massa, preocupados com sua segurança. Além disso, o valor das residências na Torre Millennium despencou, causando perdas milionárias para seus proprietários. Sem dúvida, este será o primeiro e último trabalho encomendado ao arquiteto responsável por este projeto. Número 9. Quando você finge que está trabalhando. No mundo do trabalho, encontramos todos os tipos de funcionários. Alguns são incansáveis, dedicados e comprometidos com seu trabalho, enquanto outros, são exatamente o oposto. Hoje vamos falar de um desses funcionários preguiçosos que, apesar de fingirem ajudar seus colegas, na verdade não fazem mais do que encenar. Esse funcionário em particular teve seu primeiro e último dia de trabalho em uma empresa de logística. Desde o início, seus colegas notaram que algo estava errado. Ele sempre era visto vagando pelo armazém com as mãos nos bolsos e um sorriso preguiçoso no rosto. Mas o mais curioso era que toda vez que alguém precisava de ajuda para carregar as caixas pesadas, ele aparecia pronto para ajudar, mas na realidade, sua ajuda era mais uma encenação. Número 10. Dia complicado no depósito de caixas.
Em um dia de trabalho aparentemente tranquilo, um funcionário estava emocionado por começar seu primeiro dia de trabalho dirigindo um carrinho hidráulico em um armazém de mercadorias. Com uma expressão de alegria no rosto, ele subiu no veículo e começou a se deslocar pelos corredores do depósito. No entanto, a emoção do funcionário logo se transformou em um verdadeiro pesadelo quando, sem perceber, ele bateu em uma prateleira cheia de produtos. O impacto foi tão forte que a prateleira balançou e acabou derrubando todo o estoque de mercadorias do depósito. Esse incidente não apenas causou grande comoção no local, mas também causou danos materiais consideráveis. As caixas desabaram, os produtos se espalharam pelo chão, e a ordem e a organização do depósito foram completamente afetadas. O funcionário, que havia começado seu dia de trabalho com entusiasmo, se viu imerso em um mar de preocupação e arrependimento. Ele não podia acreditar no que acabará de acontecer e se sentia responsável pela situação caótica em que o armazém se encontrava. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário com a sua avaliação e diga qual parte mais gostou. Antes de seguir para o próximo vídeo, gostaria de lembrar você de dar um like, pois isso ajuda muito o canal. E se você é novo aqui, seja bem-vindo! Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que iremos publicar. Até a próxima!